Eu preciso te fazer uma pergunta. Você já sentiu que, se uma pessoa importante fosse embora, você simplesmente não saberia quem você é? Eu já senti isso. Aquele medo silencioso, quase invisível, mas constante. O medo de ser deixado. De não ser suficiente. De ser substituído. E o pior, quanto mais eu tentava segurar alguém, mais eu sentia que essa pessoa escorregava pelos meus dedos. Hoje, eu quero falar com você sobre algo profundo, desconfortável, mas libertador: o medo de abandono, e como ele pode nos levar a um apego excessivo que, ironicamente, afasta exatamente quem a gente quer manter por perto. O que é o medo de abandono? O medo de abandono não começa no presente. Ele começa muito antes, geralmente na infância. Eu percebi que esse medo não era drama, nem fraqueza. Era uma resposta emocional aprendida. Quando uma criança sente que não é vista, não é acolhida ou que o amor pode desaparecer, ela aprende uma coisa perigosa: eu preciso fazer algo para que não me deixem. E esse algo vira um padrão. Na vida adulta, isso aparece como necessidade constante de validação, medo exagerado de rejeição, ansiedade quando alguém se afasta, dificuldade em ficar sozinho. E foi aí que eu comecei a entender. O problema não era o outro ir embora, era o que eu acreditava sobre mim quando isso acontecia. Como nasce o apego excessivo? O apego excessivo não é amor. Demorou para eu aceitar isso. Porque, na minha cabeça, amar era querer estar sempre junto, pensar o tempo todo na pessoa, precisar dela para se sentir bem. Mas isso não é amor, isso é dependência emocional. E ela nasce de um medo profundo. Se eu não estiver próximo o tempo todo, eu vou perder. Então eu comecei a mandar mensagens demais, querer respostas rápidas, interpretar silêncio como rejeição, me sentir inseguro sem motivo claro. E sem perceber, eu estava sufocando a relação. Os sinais de que você está preso nesse padrão eu só consegui mudar quando comecei a observar meus próprios comportamentos. Talvez você se identifique com alguns. Eu fico ansioso quando a pessoa demora a responder. Eu imagino cenários negativos sem provas. Eu preciso de reafirmação constante. Eu tenho medo de desagradar, eu me anulo para não perder alguém. E o mais doloroso, eu aceito menos do que mereço, só para não ficar sozinho. Se isso acontece com você, não é porque você é fraco. É porque você aprendeu que o amor pode ir embora. A raiz emocional, eu comecei a me perguntar, de onde isso vem? E a resposta nem sempre é óbvia. Às vezes não foi abandono físico. Mas pode ter sido ausência emocional, pais frios ou distantes, amor condicionado, críticas constantes. Então eu cresci acreditando que precisava merecer amor. E isso me transformou em alguém que tenta agradar demais, tem medo de conflito, se adapta ao outro o tempo todo, mas no fundo, eu só estava tentando não ser deixado de novo. O paradoxo: quanto mais eu tento segurar, mais eu perco. Essa foi a parte mais difícil de aceitar. O meu medo de perder estava causando exatamente isso. Porque controle afasta, insegurança desgasta, dependência cansa e ninguém quer carregar o peso de ser responsável pela felicidade de outra pessoa. Então eu entendi algo duro: apego excessivo não aproxima, ele sufoca. E muitas vezes, a outra pessoa não vai embora por falta de amor, mas por falta de espaço. Como começar a mudar? A mudança não foi rápida. Mas começou com pequenas coisas. 1. Eu aprendi a ficar comigo mesmo. Ficar sozinho deixou de ser abandono e virou reconexão. 2. Eu questionei meus pensamentos. Nem tudo que eu sinto é verdade. 3. Eu parei de colocar o outro no centro. Eu comecei a voltar para mim. 4. Eu aceitei o risco. Sim, as pessoas podem ir embora. Mas eu sobrevivo. Conclusão: hoje, eu ainda sinto medo às vezes. Mas ele não me controla mais. Porque eu entendi uma coisa fundamental: o problema nunca foi o outro ir embora, foi eu acreditar que, sem ele, eu não seria suficiente. E isso não é verdade. Se você se viu nesse vídeo, eu quero que você saiba: você não é intenso demais. Você não é difícil de amar.
Você só aprendeu a amar com medo. Mas isso pode mudar, e começa quando você decide não se abandonar mais. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal. A gente ainda tem muita coisa para entender juntos. Até o próximo vídeo.